Organização Mundial da Saúde divulga novos casos de microcefalia. Lei do farol aceso durante o dia começa a valer a partir de hoje. Preço de tinta usado em ciclovias é questionado. E ainda hoje, confira nossa agenda cultural. Sexta-feira, 8 de julho de 2016, está no ar o J+ ABC. Boa noite. Ministério da Saúde divulgou novos dados sobre a microcefalia. Até o dia 2 de julho, foram confirmados 1.656 casos de microcefalia e outras mudanças no sistema nervoso, sugestivos de infecção congênita em todo o país. Além disso, foram encontrados 3.130 casos suspeitos de microcefalia no país, que estão em investigação pelo Ministério da Saúde e os estados. Desde outubro do ano passado, 8.301 casos foram notificados. Destes, 3.515 foram descartados por apresentarem exames normais ou por ser microcefalia ou malformações confirmadas por motivos não infecciosos. Em relação ao total de casos, 255 foram confirmados por critério laboratorial, específico para o Zika. O Ministério da Saúde afirma que esse dado não representa a totalidade do número de casos relacionados ao vírus, por considerar que houve infecção pelo Zika na maior parte das mães que tiveram bebês com diagnóstico final de microcefalia. Em relação às mortes, foram 334 suspeitas de microcefalia ou alteração do sistema nervoso central após o parto ou durante a gestação. Lei do farol baixo aceso durante o dia começou a valer a partir de hoje em rodovias. A partir de hoje, o farol baixo aceso durante o dia em rodovias é obrigatório. Quem for pego com as luzes apagadas será multado em R$ 85,13 por infração leve e terá 4 pontos na carteira de habilitação. O objetivo da medida é aumentar a segurança nas estradas, reduzindo o número de acidentes frontais. A maioria dessas colisões é causada pela não percepção de outro veículo por parte do motorista, a tempo de reagir para evitar o acidente ou pelo julgamento errado da distância e velocidade do veículo que trafega na direção contrária em casos de ultrapassagem. O farol baixo não pode ser substituído por farol de milha, farol de neblina ou farolete, mas o uso de faróis de rodagem, diurna ou faróis de LED está liberado pelo Denatran. O uso do farol baixo durante o dia já é exigido para ônibus ao circularem em vias próprias e para motocicletas. Atualmente, o uso do farol baixo já era obrigatório em túneis, à noite e durante as madrugadas. Segundo autoridades, o uso do farol baixo aceso durante o dia é uma forma de prevenir e reduzir acidentes. Preço de tinta usada em ciclovias de Santo André é questionado. Essa tinta vermelha delimita a faixa exclusiva para bicicletas na Avenida Mário Toledo de Camargo, em Santo André. O trajeto tem 22 quilômetros. Segundo a Prefeitura, a tinta usada custou R$ 198 mil por cada quilômetro percorrido, o que daria mais de 4 milhões nos 22 quilômetros de pista. A nossa equipe pesquisou no mercado o preço médio de um galão de tinta viária e descobriu que ele custa na faixa de R$ 361 e pode pintar 45 metros. O custo médio seria de R$ 8 mil por quilômetro, o que daria R$ 176 mil no trajeto total. A distância de valores entre o cálculo feito pela nossa reportagem e a despesa oficial da Prefeitura foi muito grande, de pouco mais de R$ 3.823.000. Ficamos curiosos no que esse dinheiro teria sido aplicado. As ciclovias têm sido alvo de questionamentos por parte da população andreense, seja pela sua convivência com o trânsito ou, recentemente, por decisões como essa da administração pública de transformar a calçada no trecho da rua Siqueira Campos, no centro, em faixa exclusiva para bicicletas. Procurada, a Prefeitura de Santo André encaminhou uma nota à nossa redação na qual detalha o dinheiro investido.
Você pode ver a resposta da administração na íntegra em nosso portal www.tvmaisabc.com.br. Uma forte massa de ar seco de origem polar faz com que a temperatura caia sobre a região. Por conta deste mesmo sistema, poucas nuvens se formaram nesta sexta-feira. Veja a previsão do tempo para o fim de semana. Começamos pelo sábado, mínima de 9, máxima de 22 graus em Santo André. Na capital, mínima também de 9, máxima de 24 graus. Em Santos, mínima de 11, máxima de 24 graus. Em São Carlos, o tempo oscila entre 8 de mínima e 25 de máxima. Agora, a previsão para o domingo, mínima de 13 e máxima de 24 em Santo André. Na capital, mínima também de 13 e máxima de 26 graus. Em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 14 de mínima e 27 de máxima. Em São Carlos, a temperatura fica entre 12 de mínima e 27 graus de máxima. Veja a seguir. Preço de cesta básica começa estável em julho. No próximo bloco, eu recebo a advogada Andréia Giuliani, da Giuliani Advogados. Confira também como fechou o dólar nesta sexta-feira. O J mais ABC volta em instantes. Ontem, fiscais do IPEM em São Paulo, Instituto de Peso e Medidas do Estado de São Paulo, interditaram e retiraram placas com fraudes em 2 postos de combustíveis em Santo André. No primeiro estabelecimento, o Alto Posto Cayenne Limitada, localizado na Rua Berlim, número 268, o maior erro encontrado contra o consumidor foi o de menos de 2.280 ml em 20 litros abastecidos. No total, foram verificadas 8 bombas e todas apreendidas devido à presença de componentes utilizados em fraudes metrológicas. No Alto Posto Cerejeira, no ABC Limitada, localizado à Rua Bom Pastor 154, foram verificadas 16 bombas do estabelecimento. Destas, 14 foram aprovadas e 2 reprovadas. Autuações foram emitidas pelos fiscais devido à presença de corpo estranho no instrumento, considerado indício de fraude. Os postos com irregularidades terão 10 dias para apresentar defesa junto ao IPEM São Paulo. De acordo com a lei federal, as multas podem chegar a R$1,5 milhão, dobrando em caso de reincidência. Dólar volta a fechar em queda nesta sexta-feira. Vamos aos números do mercado financeiro. O dólar encerrou em baixa de 2,27%, vendido a R$ 3,28. O euro fechou o dia com desvalorização de 2,40%. Cotado a R$ 3,63. E a Bovespa terminou em alta de 2,06%. Cesta básica começa julho com preços praticamente estáveis. A cesta básica começou o mês de julho praticamente estável. Houve uma leve variação negativa de 0,28%, uma economia de R$ 1,64 para o bolso do consumidor do ABC. Da lista de 34 itens avaliados, os produtos que apresentaram maiores altas foram o feijão, que encareceu 9,48%, o litro de leite, que subiu 7,08%, e a dúzia de ovos, 3,82% mais cara. No caminho inverso estão a batata, que teve o preço reduzido em 13,96%, a cebola, 11,92% mais barata, o tomate, que retraiu 8,59%, e a laranja, que barateou 6,06%. O levantamento foi realizado pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, a CRAISA. Quer mudar de país e não sabe como começar? Ao meu lado está a advogada Andréia Giuliani, da Giuliani Advogados, que vai falar um pouco sobre este assunto, a respeito de mudança de país, de visto, etc. e tal. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda. Obrigada, Maurício. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Olha, o que as pessoas precisam
procurar aqueles que querem migrar, aqueles que querem mudar de país, que querem montar o seu negócio fora? Legal. Em algumas oportunidades aqui, Maurício, nós vimos falando sobre alternativas para as pessoas e para os empresários que buscam fugir dessa crise, da nossa recessão econômica no nosso país. E muitas pessoas vêm ultimamente nos questionando com relação à imigração ou para os Estados Unidos ou para a Europa, ou também empresas que queiram se internacionalizar, ou seja, abrir filiais fora do país. Então, uma preocupação muito intensa que as pessoas têm é como começar, por onde eu devo começar, né? Obviamente que para você mudar de país, sempre é importantíssimo se fazer um planejamento prévio, até porque isso é mais fácil no seu país de origem, onde você fala a própria língua, tem a cultura do nosso país, do que resolver esse problema lá fora, onde as coisas são mais dificultadas. E um dos principais pontos desse planejamento é com relação ao visto, porque o visto de turismo só dá direito praticamente a você visitar o país e voltar. Se você tem a intenção de ficar no país como imigrante, você precisa do visto adequado. Ou um visto de trabalho, se você conseguir arrumar algum tipo de emprego, ou um visto de investidor, que pode ser um visto, o L1, no caso dos Estados Unidos, ou um E2. Isso vai depender ou não se você, inclusive, tiver uma dupla cidadania. Se você tiver uma cidadania italiana ou uma cidadania espanhola, facilita bastante esse tipo de investimento, porque o valor é menor. Então, tem pessoas que perguntam, eu ouvi falar sobre um visto de $500 mil para investir em algum lugar para conseguir o Green Card. Existe sim esse tipo de visto, mas é um visto que eu considero o último tipo de visto a se pensar se existem outras possibilidades. Então, é sempre importante um planejamento global, passando principalmente pelo visto, que é importante. Outros aspectos que são muito importantes, que a gente pode até comentar aqui, a própria parte do planejamento tributário. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a tributação lá fora tributa até a distribuição de lucros de uma empresa. Que aqui no Brasil, o empresário, quando recebe os lucros, não tem a tributação. Tributa numa série de outros fatores, né? Sobre o faturamento, enfim. Mas sobre o lucro, não. E se você abrir uma filial lá fora, o mesmo lucro que você vai ter no Brasil, que seria isento, era tributado lá fora. Então, esse planejamento também é super importante. Não só o visto, planejamento tributário, outros planejamentos contratuais que são necessários aqui ou lá, ou seja, o que eu queria deixar aqui como dica hoje, Maurício, assim, as pessoas que estão pensando em imigrar ou que queiram internacionalizar os seus negócios, é muito importante que se faça esse planejamento aqui no país, prévio dessa intenção de mudança. Agora, existe uma estatística, André, para qual país hoje as pessoas estão imigrando mais nessa questão de trabalho, não só em busca de, mas para investimento e novas possibilidades? Olha, a gente tem conhecimento que tem muitas pessoas imigrando para os Estados Unidos, né? Até porque a economia dos Estados Unidos está muito forte hoje em dia. Você vê aí os outros países da Europa, mesmo da Ásia, com queda na economia e os Estados Unidos sempre crescendo. Então, é um mercado que está muito fortalecido e muito forte e por isso mesmo atrai muitos estrangeiros. O Canadá também é um país que tem favorecido muito o ingresso de imigrantes. Então, eu acredito que a América do Norte, vamos dizer assim, os Estados Unidos e o Canadá são os países que eu acredito que para os brasileiros estão sendo mais fácil acesso. Agora, uma informação para todo mundo, acho que é importante, principalmente até para aquele que tem a dupla cidadania no que envolve a Itália, coisas do tipo, a Europa, com a saída ou essa intenção da Inglaterra sair da zona do euro, como é que fica essa questão agora para as pessoas que também pretendem migrar para o Reino Unido? Então, o Reino Unido, com essa questão do Brexit, né, o que acontece? Ele ainda precisa de 2 anos para detalhar a questão de imigração. E eu não acredito que eles vão tratar dessa questão de uma forma assim, muito radical, porque isso vai mexer muito com todos os países da Europa. Eu acredito que a saída da Inglaterra, do Reino Unido, do Brexit, seria mais com relação ao aspecto econômico, não muito com o aspecto imigracional, mas isso é um feeling meu. Até porque eles têm 2 anos também para tratar toda essa questão. Agora, a cidadania italiana, a cidadania espanhola, outras cidadanias, ela facilita o ingresso nos Estados Unidos como investidor internacional, porque o Brasil não possui o tratado de tributação, o tratado de fronteiras com os Estados Unidos.
Então, as pessoas que têm dupla cidadania, que são brasileiras, mas também têm uma dupla cidadania, que queiram ir para os Estados Unidos, por exemplo, eles conseguem, com um investimento menor do que os $500 mil, investir nos Estados Unidos e, com esse investimento menor, ficar lá. Então, por exemplo, se eu tenho uma cidadania italiana, que nem Andrea Giuliani, né? Eu teria cidadania italiana, eu poderia, como italiana, investir num negócio nos Estados Unidos de mais ou menos o valor de $150 mil, e esse negócio me possibilita tirar o visto americano E2, que é um visto de investidor, mas somente para países que possuem tratado com os Estados Unidos. O Brasil não tem. Então, para o brasileiro, esse valor de investimento de $150 mil não cabe, só o dos $500 mil. Então, o que eu acho interessante mencionar é verificar vários aspectos de uma pessoa, de uma família ou de uma empresa que queira se internacionalizar. Se possui dupla cidadania ou não, se ela não possui dupla cidadania, qual tipo de visto que se adequa a ela, se ela é um artista, por exemplo, se é um modelo, se é um profissional do esporte, se é uma pessoa de cunho religioso. Existem mais de 50 tipos de vistos. Então, vai com certeza ter algum tipo de visto que encaixe para a pessoa poder imigrar de forma legal. Porque o que a gente está propondo aqui, na verdade, é uma imigração legal. Nada da pessoa ir para lá com visto de turismo e ficar no país, porque aí ela cria uma situação de ilegalidade que não é nada legal, né, pelo chavão. Tá certo. Até porque a Giuliani, advogados, trata dessa questão legal e por esse motivo também traz essas informações para a gente e pode levar muito mais para você. E esse assunto é extenso. Então, vale deixar aí uma forma de contato para que as pessoas possam também tirar outras dúvidas com vocês, né, André? Claro. Nós temos essa especialidade já há mais ou menos uns 3, 4 anos que a gente sentiu que o mercado estava com essa tendência de internacionalização e abrimos essa área de direito internacional. E eu convido a todos os telespectadores aqui do J+, nós faremos um workshop em São Paulo, agora no nosso escritório na Vila Olímpia, no dia 12, à noite, acho que são às 19 horas, e que nós vamos tratar justamente dessas questões. É um projeto que nós temos chamado US Now e que nós realmente passamos essas informações a título de conhecimento para as pessoas mesmas que queiram começar a pensar nesse assunto. Então vai ser dia 12 agora na Vila Olímpia. Quem tiver interesse, faça a inscrição, é só ligar no escritório. Vou falar o telefone? Claro, por favor. 3565-4628. Acho que está na telinha de vocês Isso aí. Andréa Giuliani, da Giuliani Advogados, obrigado mais uma vez pela participação aqui no programa. Que agradeço a oportunidade, Maurício. Boa noite a todos. Muito obrigada. No próximo bloco, confira nossa agenda cultural e as últimas notícias do futebol com Marcos Bonichini. O J mais ABC volta daqui a pouco. Vamos às principais notícias do futebol no nosso Giro Esportivo. Boa noite, Marcos. Como será a rodada do Brasileirão neste fim de semana? Boa noite, Maurício. Mais uma rodada que se espera com emoções, né? A gente falando das equipes paulistas, principalmente, o clássico na terça-feira. Apenas na terça-feira, Palmeiras e Santos, no Allianz Parque. E a gente vai falar dele provavelmente na segunda e na terça, né? Os times estão se preparando aí. E dos grandes de São Paulo, Corinthians e São Paulo jogam nesse final de semana. O Corinthians vai a Chapecó enfrentar a Chape, a equipe chata dentro de casa, está fazendo um campeonato regular. O Corinthians vai em busca de se manter aí no G4, incomodar o Palmeiras, ou a liderança do Palmeiras. E o São Paulo entra com... São Paulo tá complicado. Então, Maurício, São Paulo no final de semana tomou esse baque da derrota, né? Na Libertadores, dentro de casa. O Paton Bausa, o treinador, vai tentar poupar o máximo de jogadores para esse jogo. Ele acena aí com apenas 3 titulares para jogar em casa contra o último colocado do Brasileirão, o América Mineiro. Tem a obrigação de vencer, né? Então, se já aqui já não foi fácil, imagine lá. Pois é, na quarta-feira, foco total na Libertadores. Não é fácil, vai enfrentar uma grande equipe, Atlético Nacional. E o São Paulo não conseguiu fazer o resultado em casa. Aí Libertadores na quarta-feira é pura emoção, o torcedor São Paulino com muita fé aí torcendo para que consiga fazer, mas a realidade mesmo é que está muito difícil. Tem que jogar com garra, fazer jus, né? Aos milhões investidos. É isso aí, o São Paulo tem investimentos, inclusive a contratação do Maicon, né? Que foi expulso no jogo, inclusive, se esperava mais dele
o que complicou bastante a situação do São Paulo na Libertadores. Bom, e o que mais nos espera para esse final de semana? A gente tem no futebol bola rolando na Euro, né? Final da Eurocopa, os donos da casa, França enfrentando Portugal de Cristiano Ronaldo, né? Um jogão que se espera. Aliás, nessa Euro a gente viu jogos maravilhosos e não vai ser diferente não, né? De um lado, Griezmann, atacante francês, artilheiro da Eurocopa, do outro lado, o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo. Vai ser um jogão de bola domingo à tarde, com certeza. Bom, muitas novidades, muitas emoções, muitos acontecimentos para esse final de semana. A gente acompanha, o coração bate ainda mais forte. Marcos, que já teve a oportunidade de viver muito disso, a gente vive do outro lado aqui, torcendo para o time que a gente gosta mais. É, isso aí. O torcedor, né? O futebol ainda encanta o torcedor brasileiro, apesar das mazelas que a gente tem visto no futebol brasileiro. A gente sabe ainda que é a grande paixão nacional, né, Maurício? É verdade. Bom, e aí vamos acompanhar logo mais, né, através do programa, que você tem de outras notícias para nós, mais fresquinhas ainda, a gente acompanhar nesse final de semana aí, tudo que vai rolar no mundo do esporte. É isso aí. Hoje, 8 da noite, Esporte Mais, muito do esporte regional, e dando esses pitacos e falando aí sobre futebol também. Aliás, hoje a gente tem um convidado que surfa grandes ondas em Portugal. É? Um negócio bacana. O Marcelo Luna vai estar aí, vai bater um papo. É daqui de São Bernardo do Campo. Olha, não dá para perder não. Tem muito assunto, muita história para contar. A Esporte Mais, Marcos Bonechini, figura, gente boa. Obrigado pela presença aqui. Valeu, obrigado, Maurício. Boa noite. Boa noite. No primeiro dia dos Jogos Regionais, que está na 60ª edição, disputados em São Bernardo do Campo, a equipe feminina e masculina de natação, a ACD, foi a grande campeã da modalidade nos 2 naipes. Os destaques da delegação são bernardense foram o multicampeão André Brasil, que irá para a sua 3ª Paralimpíada, além das atletas Regiane Nunes e Stephanie de Oliveira. Outra equipe que começou bem a disputa dos Jogos Regionais foi o time do futsal feminino. Jogando no ginásio poliesportivo, a equipe venceu Mauá por 4-1. Agora vamos direto para São Bernardo, de onde fala o repórter André Gianocari. Boa noite, André. Boa noite, Maurício. Boa noite você, assinante, que acompanha essa edição de sexta-feira aqui do J+. A gente está querendo passar informação para o motorista referente ao trânsito. Nós estamos aqui na Pereira Barreto, em São Bernardo, e aqui, Maurício, o trânsito está completamente parado, especialmente aí no sentido São Bernardo do Campo. Portanto, o motorista deve evitar essa via nesse momento, porque ele vai encontrar um congestionamento bastante pesado nessa hora, viu? A gente tem também informação da rodovia Imigrantes, onde o tráfego também está lento no quilômetro 16, devido ao excesso de veículos. Já na rodovia Anchieta, Maurício, o tráfego está lento no sentido litoral, do quilômetro 15 ao quilômetro 19, também devido à grande quantidade de veículos. Na região do Planalto, a lentidão no tráfego acontece do quilômetro 21 ao quilômetro 17, no sentido São Paulo capital, e do quilômetro 15 ao quilômetro 19, no sentido litoral. Portanto, em linhas gerais, o trânsito está bastante complicado nessa sexta-feira devido ao excesso de carros que está trafegando na via. A gente está aqui exatamente na Pereira Barreto, onde eu acabei de dizer que o trânsito está um pouco mais pesado, porém, no sentido oposto, no sentido que vai para Santo André, a gente observa maior fluidez aqui nos carros. Essas são as últimas informações sobre o trânsito. André Gianocari para o J+, ABC. Obrigado, André. Boa noite para você. Passando as informações por telefone para a gente, direto de São Bernardo do Campo, a situação do trânsito. Se você não quer ficar em casa no final de semana, confira as dicas da nossa agenda cultural. Acende, deixa queimar, que é pra emanar sentimento bom. Acende, deixa queimar, que essa energia... O cenário reggae brasileiro ganha um trio vocal maravilhoso, com Dana David, Nina Rotz e Dodô. Filosofia Reggae surgiu há 8 anos em São Caetano do Sul, sob forte influência da filosofia do bem e da justiça passada de maneira geral. Há 6 anos com essa formação, o trio vocal que gosta mesmo é de falar de amor, traz um novo trabalho, ainda mais irreverência.
música boa e energia positiva para o universo regueiro. O novo álbum Você e Eu, que foi lançado no mês de janeiro, e o hit Acende, uma das apostas da banda, chama atenção pela sutileza do som, com uma batida leve e ao mesmo tempo marcante. A banda vai se apresentar neste sábado no Sesc Santo André, a partir das 9 horas da noite. Os ingressos custam de R$ 6 a R$ 20 e a classificação indicativa é de 12 anos. Acende, deixa queimar, que é pra emanar sentimento bom. Acende, deixa queimar, que essa energia se transforma em som. E há de ser rei! Veja bem, tô de olho aberto. Para a criançada que está de férias, também tem atrações bem divertidas. A peça As Bruxas da Escócia é uma livre adaptação de Macbeth, que tem como objetivo trazer para o universo infanto-juvenil as obras de William Shakespeare, pela lente do olhar do palhaço e da comédia dell'arte. O espetáculo reconta a história de Macbeth, um general do exército escocês, defensor leal do rei, que ao voltar de uma batalha, encontra 3 bruxas que lançam uma profecia. Ele se tornará rei. Daí em diante, as ambições mais secretas de Macbeth e de sua esposa serão despertadas. O espetáculo acontece no domingo no Sesc Santo André, a partir do meio-dia. A classificação é livre e os ingressos custam de R$ 5 a R$ 17. O rei virá dormir aqui essa noite, certo? Certo! Sua Majestade, o rei da Escócia! Vamos catapultar o rei para o espaço infinito! E o J Mais ABC desta sexta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Nós voltamos na segunda-feira, 7 da noite. Até lá, um ótimo final de semana.